Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês a respeito da forma como a gente interpreta a palavra de Deus ou as direções de Deus. E um exemplo disso, nós temos o João Batista. João Batista, ele estava preso, e a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 11, que ele envia discípulos para interrogarem Jesus a respeito de que se ele era mesmo Cristo. Então, João Batista, preso por ter dito a Herodes que ele não poderia possuir a mulher de seu irmão, manda discípulos até Jesus para interrogar se Jesus era mesmo o Messias. Agora, por que João Batista enviou discípulos para interrogar se Jesus era mesmo o Messias? Primeiro que a palavra de Deus ela diz que o Messias, quando ele viesse, ele iria fazer várias coisas. E entre elas estava libertar os cativos. As pessoas daquela época, elas não tinham a visão aberta a respeito do que realmente o Messias viria fazer. As pessoas achavam que o Messias viria para dar o reino que era de Roma na época a Israel. E claro, Jesus vai fazer isso, mas na primeira vinda, ele primeiro veio inserir o reino dentro de nós, dentro do homem. E a nação de Israel achava que Jesus ia vir para fazer isso naquela época. Então, João Batista, preso, começa a se questionar: por que Jesus não veio me libertar até agora? Porque as escrituras diziam que o Messias iria libertar os cativos. Então, Jesus deixa claro. Ele diz para que os discípulos voltassem e informassem a João que os coxos andavam, os leprosos eram purificados e o evangelho era pregado, os cativos eram libertos, de acordo com as escrituras, porém não da forma como João interpretava. E às vezes nós entramos para a igreja e nós começamos a buscar a Deus e clamar ao Senhor por algo, por alguma coisa, e nós achamos que Deus vai fazer da forma como nós queremos, ou como nós achamos que vai ser. E às vezes não é, cara. Eu posso dar um exemplo disso, a minha própria vida. Eu entrei para a igreja quando eu tinha 16 anos, isso tem 7 anos e pouco, 7 anos e alguns meses. E cara, durante esse tempo todo, eu posso te afirmar que até hoje eu não tive uma ação expressiva, uma demonstração expressiva de Deus em minhas finanças. E cara, às vezes eu me perguntava: mas Senhor, eu tô fazendo tudo certo, eu tô andando em justiça, eu saí do crime, não mexo mais com essas coisas, não me envolvo mais com isso, eu não. E por que a minha vida financeira não vai para frente, Senhor? E com o passar do tempo, hoje eu posso entender o porquê que isso não acontecia. Eu descobri que Deus, ele não faz nada fora da gente sem que primeiro faça dentro da gente. Sabe? Às vezes a gente fica questionando Deus: Deus, por que o Senhor não muda a minha situação externa? Por que o Senhor não me faz sair dessa tribulação? Por que o Senhor não me tira dessa prisão? E cara, Deus está trabalhando. Só que Deus trabalha da forma dele, não da nossa forma, não da forma como nós achamos que seja a melhor. Deus ele vê num todo. Nós vemos de uma forma, nós vemos como pombas. Deus vê globalmente falando. Deus vê tudo. Às vezes, nós queremos que Deus mude a nossa vida externa, mas se ele mudar a nossa vida externa naquele momento, nós podemos colocar tudo a perder. E eu entendi algo preciosíssimo, cara. Eu cheguei à conclusão que se Deus fizer primeiro fora de nós, e se nós, por algum descuido, permitirmos com que o diabo venha e tome aquilo, Deus tem que fazer de novo. Sabe, eu cheguei a essa conclusão. Porque se Deus primeiro fizerem fora de nós e nós perdermos aquilo, Deus tem que vir e fazer de novo. Mas se Deus fizer primeiro dentro de nós, a partir daí, cara, você já tem o que é preciso para fazer de volta aquilo. Para trazer de volta e você mesmo fazer com que aquilo seja restituído na sua vida. Sabe? Às vezes nós queremos: Deus, me dá um casamento bom. E aí Deus vai lá e faz assim e seu casamento se torna o casamento dos sonhos.
Só que dentro de você, você ainda é a mesma pessoa, sua esposa ainda é a mesma pessoa. E aí, 1 mês, 2 anos, 3 anos depois, o que acontece? O casamento volta de novo a estaca zero. E aí, o que Deus tem que fazer? Refazer tudo de novo que ele já fez um dia. Mas se Deus primeiro trabalhar em você e na sua esposa, ainda que demore 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando ele terminar a obra, o seu casamento vai ser restituído de forma permanente, cara. Você já vai saber o que fazer para fazer com que o seu casamento continue perfeito. Você vai saber o que fazer para que a sua vida continue de forma alinhada com o propósito de Deus. E aí Deus já não precisa mais vir ficar mudando a sua vida todo mês, todo ano, porque agora você é transformado. Agora o seu espírito é transformado. Agora você tem a mente de Cristo. E às vezes nós queremos implorar, fazer campanha para que Deus resolva tudo em 7 dias na nossa vida. Não, cara, Deus não vai resolver tudo em 7 dias na sua vida. Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega a lâmpada e você tem 3 desejos. Aí você pede, eu quero uma vida próspera, eu quero um casamento próspero, e eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus faz assim e te dá. Não é assim que funciona, cara. Deus, ele é um pai que te dá a vara para você pescar, não o peixe. O problema é que a nossa geração é uma geração, como diz Luciano Subirá, a nossa geração é uma geração que foi muito mimada. Sabe? Porque as gerações passadas dos nossos pais, essas gerações, elas sofreram muito. E como elas sofreram muito, quando elas tiveram filhos, elas disseram, não, meu filho não vai sofrer o que eu sofri. E claro que você tem que tratar o seu filho com amor, você tem que dar o que você não teve. Mas existem alguns ensinamentos que você recebeu do seu pai e da sua mãe, que se você privar os seus filhos de receber, eles vão ter uma vida que não tem fundamento, sabe? Se você privar os seus filhos de receber alguns ensinamentos que você recebeu, talvez os seus filhos não tenham a mesma mentalidade, o mesmo caráter que você obteve devido às práticas e aos ensinamentos que os seus pais lhe deram. Ensinamentos que talvez você considere ensinamentos maus e ruins, mas que se você for olhar de acordo com a palavra de Deus, ensinamentos que têm fundamento bíblico, sabe? E existem coisas, cara, que não precisa de ser muito inteligente para saber que é bom, ainda que no momento seja ruim para os nossos filhos, mas nós sabemos que aquilo é bom, que vai render um lucro. Então, por causa disso, nós privamos os nossos filhos de receber ensinamentos que poderiam ajudá-los a crescer. E aí, o que acontece? Surgiu uma geração mimada, uma geração que manda no próprio nariz. Uma geração que não escuta os pais, que não honra os pais. E a gente acha que isso vai fazer com que os nossos filhos sofram menos. Mas, na verdade, isso faz com que os nossos filhos morram mais cedo. Porque a palavra de Deus diz que honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que nós vivamos mais, para que nós tenhamos uma vida mais longínqua. E aí você vai lá e trata seu filho de forma na maciotinha, e aí ele começa a achar que ele não precisa te honrar. É você que precisa honrá-lo. Enquanto a palavra de Deus diz que é nós, os filhos, que tem que honrar os pais. Não que nós, como pais, não devemos honrar os nossos filhos. É óbvio que devemos. Mas de forma sábia, não de forma que abrimos a mão e deixamos ele fazer o que quer. Então, João Batista estava preso, querendo que Jesus mudasse a história dele de forma física, enquanto Jesus estava mudando a história de vários outros cativos de forma espiritual. No mundo espiritual, João já estava liberto, cara. João não estava preso. No mundo físico, sim. Mas no mundo espiritual, João não estava preso. E Jesus não veio, naquela época, para mudar a situação física, a situação externa da coisa. Jesus veio naquela época para mudar a situação interna. Para trazer o reino. O que Jesus disse? O reino de Deus não está aqui ou ali, ele está dentro de vós. É por isso que João Batista era o maior. Pega isso no seu espírito. É por isso que João Batista era o maior entre nascidos de mulher, antes do Espírito Santo vir habitar em nós.
Porque quando Jesus disse isso, ele ainda não tinha consumado a obra e o véu não tinha se rasgado, o Espírito Santo ainda não tinha entrado dentro de nós. E não tinha o reino de Deus não tinha sido manifesto dentro de nós ainda. É por isso que naquela época Jesus disse que João era o maior entre os nascidos de mulher. Às vezes a gente está nessa situação de achar que Deus vai fazer da forma como nós queremos e às vezes Deus quer fazer da forma como Ele quer, porque a forma como Ele quer é a melhor. Sabe? E talvez você está aqui assistindo esse vídeo e você está triste com Deus porque Deus não fez algo que você queria que Ele fizesse. Ah, Deus, por que o Senhor não me deu minha casa? Ah, Deus, por que o Senhor não me deu meu carro? Eu fiz a campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cara, Deus está trabalhando em você primeiro. Não adianta você querer que Deus faça primeiro externamente se Ele primeiro não fizer algo em você, sabe? Se Ele não mudar primeiro o seu caráter, a sua forma de ver o mundo espiritual, a sua forma de ver até mesmo Ele. Porque senão, se Deus te dá algo agora de forma externa, você pega aquilo e você se arrebenta, você sai da igreja, você deixa de buscar a presença de Deus e você acaba morrendo espiritualmente. E Deus não vai te fazer isso, cara. Deus não vai te dar uma alegria momentânea para que você sofra eternamente. Nós precisamos abrir o nosso entendimento, nós precisamos ser maduros espiritualmente falando, sabe? E entender que não é porque nós somos moles que Deus vai ser mole conosco. A nossa moleza tem que ser dissipada quando se encontra com a dureza de Deus. Então, abre a sua visão, entenda isso, pega isso no seu espírito e entenda, cara. Deus não vai fazer nada fora de você sem que primeiro faça dentro de você. Não seja como João Batista. Não comece a duvidar do poder de Cristo. Não comece a duvidar do poder de Deus, porque a sua visão é contrária à dele. Alinhe a sua visão com a de Deus. E aí sim, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que o Espírito Santo possa fazer com que você entenda isso. Possa fazer com que isso seja cravado no seu espírito. E que a partir de hoje, você comece a ver Deus como um pai e não como um gênio da lâmpada. Que Deus abençoe grandemente sua vida.